deve nos conduzir ao amor. Irmãos, olha, preste bem atenção nessa lógica do pensamento de Santa Teresinha. Eu sou um apaixonado por Santa Teresinha, sou apaixonado por São João da Cruz, sou apaixonado por Santa Teresa d'Ávila e todas essas santaiadas do Carmelo que tem. Não sei por que eu não fui carmelita, né? Deus me colocou na diocese aqui, mas, por fim, uma hora eu descubro. Para se chegar até o amor, existe um instrumento. Esse instrumento se chama confiança. O que é a confiança? Porque não adianta nada eu saber que Deus me ama, eu saber que Deus cuida de mim, eu saber que Deus é providente. Isso aqui a gente sabe, não é? Nós já sabemos. Mas quando chega o momento da prova, quando chega aquele momento mais difícil da sua vida, que talvez uns de vocês já experimentaram, alguns de vocês estão experimentando e outros ainda vão experimentar. Quando chega esse momento mais difícil da sua vida, como será que vai estar a sua confiança em Deus? Lembre-se, Deus se apresenta a nós pela palavra, Ele é a presença real na Eucaristia, Ele chega até nós, entra no nosso coração pela palavra e pela Eucaristia, mas se nós não nos agarrarmos na confiança, o amor escapa. Vou fazer outra pergunta para complementar esta. Você verdadeiramente abandona tudo nas mãos de Deus? Tudo. Absolutamente tudo. Porque às vezes nós nos autoconfiamos, achamos que somos nós. Às vezes nós pensamos, né? É o padre que faz, é você que faz. Não. Abandonar, quem sabe o que significa abandono? Somente aquele que foi abandonado. Quando a pessoa foi abandonada por alguém, o que sobra? Senão aquele sentimento de falta de alguém, senão aquele sentimento de desespero muitas vezes. O que é o abandono? O abandono é você saber, com toda a sua alma, com todo o seu coração, de que mesmo nos piores momentos da sua vida, você coloca a sua confiança em Deus. Até mesmo no leito de morte. Posso citar situações trágicas aqui. Você acredita que Deus, o nosso Pai, cuida de cada detalhe da sua vida? De tudo. Agora, em contrapartida desse cuidado que Deus nos dá, você consegue confiar plenamente? Quantas vezes nós questionamos o poder de Deus porque Ele não realiza os nossos desejos egoístas? Quantas vezes fazemos pedidos a Deus para nos livrar de alguma situação, sendo que Deus sabe que tal situação é o motivo da sua santificação? E aí a gente vai entrar no momento da cruz aqui daqui a pouco, para você entender. E tudo isso que eu estou falando é a vida de Santa Teresinha, que é um espelho de santidade, modelo, para que eu e você possa confiar em Deus. Então hoje eu convido você a renovar o quê? A palavra confiança, que se transforme em um verdadeiro sentimento, o abandono em Deus, abandonar tudo nas mãos de Deus. O que é que Santa Teresinha falou a respeito do abandono? Santa Teresinha diz o seguinte: é preciso abandonar o futuro nas mãos do bom Deus. Nada acontece que Deus não tenha previsto desde toda a eternidade. Aí o diabo vem e coloca no coração de você assim: se Deus previu tudo desde toda a eternidade, por que Ele permitiu tal coisa? É aí que mora as insígnias do maligno no nosso pensamento. Deus não permite o mal, mas quando as coisas acontecem,
Tudo é para que nós possamos nos abandonar em Deus. A gente se abandona no sofrimento, se abandona no questionamento sem resposta, a gente se abandona em perguntas que não vão trazer nada de bom para nós, a gente se abandona muitas vezes numa oração sem fruto. Não, olhar para Santa Teresinha, celebrar Santa Teresinha, é aprender com ela o modo de abandonar a vida nas mãos de Deus. Ele sabe de tudo da minha vida, Ele sabe de tudo da sua. Nem seu pai, sua mãe, nem seu filho, sua filha, nem seu marido e sua esposa sabem tudo de você, tanto quanto Deus. Ele é o primeiro amor, o amor que deve tomar conta de toda a vida humana, o sentido de todos os outros amores dessa face da terra. Agora quero que você preste atenção na imagem de Santa Teresinha. O que ela está fazendo ali? Eu vou até chegar mais perto para conseguir. Olha a posição da mão esquerda dela. O que ela está fazendo? Ela está colocando a cruz na altura do peito e ela está abraçando a cruz. Ela está abraçando a cruz. Talvez a gente precisa de um ensinamento novo sobre o significado da cruz, que muitos de nós compreendemos a cruz apenas como um instrumento de sofrimento, sendo que na cruz acontece muito mais coisas. Ao olhar para Santa Teresinha, que abraça a cruz, tem uma outra pergunta: você abraça a cruz de Cristo com a mesma intensidade e doçura que Santa Teresinha? Porque da cruz brotam rosas. O que nós estamos celebrando aqui, gente? Novena do quê? Novena das rosas. Talvez a gente nem saiba o porquê que nós estamos celebrando a novena das rosas. Por que rosas? Podia ser outra coisa? Mas por que tem que ser rosas? O padre vai explicar para vocês no finalzinho. O poder da cruz na vida de Santa Teresinha. Vou contar uma história dela para vocês. Antes de Santa Teresinha entrar no Carmelo, ela tinha um desejo ardente de fazer com que as pessoas amassem Cristo, sobretudo os pecadores mais terríveis. Então eu vou fazer outra pergunta para você. Aquele que pecou contra você de forma terrível, você carrega o desejo de ser salvo? De que essa pessoa seja salva? Mas não é carregar o desejo porque eu sou cristão, não. Mas carregar o desejo porque eu carrego o amor dentro de mim. Pensa nessa pessoa que te prejudicou, pensa nessa pessoa que te maltratou. Pensa. Você carrega o desejo, porque isso é cristão. Os santos viveram a forma cristã mais plena da sua vida. Então veja, você carrega no seu coração o desejo de que aquele malvado se converta, porque isso aqui é o que Santa Teresinha fez. Então quando Santa Teresinha tinha por volta da sua pequena adolescência, o que aconteceu? Ela tinha um desejo de salvar as almas, e ela ficou sabendo de um certo criminoso chamado Henri Pranzini. Henri Pranzini, ele assassinou 3 mulheres, uma de 40 anos, outra de 38, e se não me falha a memória, uma outra de 28 anos, não me lembro a memória, mas 3 mulheres ele assassinou. E eu fazendo a pesquisa desse assassinato, na época do assassinato, eles tinham um retrato falado de como a pessoa morreu. Então as 3 pessoas morreram com cortes profundos no pescoço. Bom, esse criminoso, ele foi sentenciado à morte. O que você faria se alguém lhe prejudicasse? A gente conhece tantas pessoas no mundo, né, na nossa volta, pessoas alcoolizadas que saem, batem o carro e matam outras pessoas, e a gente começa a colocar ódio no nosso coração.
a gente vê as tragédias acontecendo na televisão e a gente começa a falar: bandido bom é bandido morto, e assim por diante. Longe de mim ficar defendendo a bandidagem, mas olha o exemplo de Santa Teresinha e o poder que ela tinha no amor em salvar as almas. Nunca se esqueça de uma coisa: eu e você só vamos ser salvos na medida em que nós levarmos os nossos irmãos conosco. Isso sim é traço de santidade. Então hoje, ao renovar a confiança, convido você a fazer isso. Há uma confiança cega. O que é confiança cega? É você abandonar tudo de verdade nas mãos de Deus e deixar que o sentimento de Deus seja o seu sentimento. Então este criminoso não queria se converter de jeito nenhum. E Santa Teresinha morava longe pra caramba desse lugar onde o criminoso estava sendo sentenciado à morte. E o que Santa Teresinha fez? Ela foi até o crucifixo do seu quarto e pediu a Jesus que não deixasse aquele criminoso morrer sem se arrepender, porque o terrível é o sofrimento do inferno. Os santos que carregam o pleno amor de Deus também sabem o quão terrível é o sofrimento do inferno. Muitos de nós talvez não tenhamos essa noção, porque muitos de nós deixamos o amor de lado e colocamos outros sentimentos de lado aqui dentro do coração. Não pode. É um exercício constante. E quando Santa Teresinha rezava constantemente e pedia também a Jesus, naquela época não tinha televisão, não dava para saber, só tinha notícia por jornal. Ela falava assim: não permita que esse homem morra com a sua sentença de morte sem se arrepender. E me dê um sinal se isso acontecer. E assim ela começou uma oração fervorosa, pedindo a conversão. Ela começou uma oração olhando para Jesus na cruz, porque na cruz se encontra o que, meu irmão e minha irmã? Na cruz se encontra o perdão, não é? Na cruz se encontra o amor de Cristo por nós. Na cruz se encontra a redenção. Somos redimidos. Então ela sabia de tudo isso. Quando Santa Teresinha, então, ela foi, sabia do horário da execução desse homem, no exato momento em que esse homem foi para ser executado, havia ali um sacerdote para oferecer-lhe a salvação. Ele não quis, mas minuto antes dele ser executado, os jornais contam que este homem virou-se para o sacerdote, pegou a cruz e beijou 3 vezes as chagas de Cristo da cruz, em sinal do arrependimento. Santa Teresinha depois, ela ficou sabendo disso porque ela pegou o jornal do pai dela e foi ler o noticiário, porque foi um noticiário que se espalhou muito rápido na sua redondeza, e ali estava descrito o acontecimento de que ele beijou a cruz. Veja, o poder da oração de uma pessoa que confia. Esta alma se arrependeu. E olha, o poder da misericórdia, porque não há salvação sem absolvição dos pecados. E Santa Teresinha fala mais: a misericórdia de Deus é tão infinita que nem que seja um traço de arrependimento, esta pessoa, quando se arrepende, Deus, na sua infinita misericórdia, por caminhos que somente Ele conhece, salva aquela alma. Então, a missão de Santa Teresinha na Terra é ao arrependimento e levar as almas para Deus, levar as almas a conhecer o pleno amor de Cristo. E esse deve ser o nosso desejo de cristãos. Não é só o desejo de quem prega a palavra, do sacerdote, é o desejo de todos nós, o desejo de todas as pessoas, os bons e os malvados, se encontrem com Cristo. Não é isso que a gente canta no Salmo 22? Preparais uma mesa bem à frente do inimigo, e o meu cálice transborda. Essa é a graça. Bom, como se alimenta a confiança? Eu falei de confiança, mas Padre, como é que eu vou me alimentar da confiança? Eu apresentei um modelo: a oração,
e a cruz. Você ouviu a primeira leitura de hoje? A primeira leitura de hoje? A cruz da sabedoria. Nós pregamos Jesus, Cristo crucificado. Nós não podemos ter medo. Por isso, eu entro numa outra questão. Uma vez, Santa Teresinha disse assim: serei o amor. Que amor? Na paróquia, essa semana eu falei, né? Que amor que a gente busca? O amor das músicas de novela que ficam deturpando a imagem do ser humano e trazendo decepções? Não, certamente que não. O amor de certas músicas sertanejas da modernidade que cantam deturpando o corpo humano, o corpo da mulher, o corpo do homem, falando de sexo desregrado e colocando na mentalidade do jovem, do adolescente, do adulto, do velho, de que tudo posso e de que a vida humana foi feita para se gastar nos prazeres desordenados? É esse tipo de amor que estão cantando por aí? O amor dos funks, das quebradas, que muitos escutam, nossos jovens hoje, atenção pais, você está vendo que seu filho está escutando? Esse amor que não é amor, na verdade, é uma forma deturpada. Que amor Santa Teresinha dizia: no coração da igreja serei o amor. Que amor é este? Nada mais do que o amor do esposo, o amor de Cristo. Sabe como Santa Teresinha fez para que este amor acontecesse? Simples, muito simples. Santa Teresinha, ela utilizou de uma palavra pequena via. Gente, nós ouvimos direto assim essa frase, que nós precisamos nos fazer pequenas. Não, nós não precisamos nos fazer pequenos. Nós já somos pequenos. O problema é que o ser humano sobe no seu orgulho, o problema é que o ser humano sobe na sua avareza, o problema é que o ser humano sobe no seu pecado e se acha e se faz melhor do que os outros, não melhor para os outros, e aí o ser humano não quer ficar pequeno, não quer descer. Não. Continue na sua pequenez. Não é isso que Maria fez? Olhou para a humildade da sua serva, para a minha pequenez. E esse foi o desejo de Santa Teresinha. O desejo de se fazer pequena, de ser pequena, para que Deus possa nela arder de amor. Os pensamentos de Santa Teresinha, tem uma vez Santa Teresinha disse assim: eu quero ser o ferro. Olha os pensamentos dela: eu quero ser um ferro. E esse ferro que é tão quente, mas tão quente pelo fogo divino, que as pessoas, ao se aproximarem de mim, sintam o fogo divino que brota de mim. Ela tinha esses pensamentos que parecem pensamentos que não têm significado, mas são pensamentos profundíssimos, onde ela quer unicamente transmitir o Deus vivo e verdadeiro. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Não caiamos nos desejos que o mundo quer que a gente faça, sentimentos de vingança, de ódio, de rancor, de falta de perdão, de vingança, sobretudo, além do mais, vingança, sobretudo, de pessoas que nem mal fez para você, mas você viu alguém fazer mal para os outros. Não, Santa Teresinha rezava: é preciso transbordar este mundo de amor. O mundo foi criado por Deus, e Deus quer que esse mundo criado por Ele transborde de amor. Só é possível se eu e você abraçar a mesma causa de Santa Teresinha. Ela não está passando nossa diocese à toa para a gente achar bonito, para a gente ver a urna dela e rezar o Pai Nosso de Maria, rezar. Não, ela está passando porque ela quer transformar os nossos corações no amado. Ela quer transformar os nossos corações naquele que muito nos ama. Ela quer fazer com que você hoje deixe essa medíocre oração e faça uma oração fervorosa.
Deixa essa oração duvidosa que você faz e faça uma oração confiante. Senhor, mesmo assim eu confio na sua providência, eu confio na forma como o Senhor cuida de mim, mesmo que aos meus olhos possa dar tudo errado, mas aos seus olhos não, Senhor, porque eu confio em Ti. Isso sim, você abraçar a cruz com doçura. E quando a gente abraça a cruz com doçura, o que brota dela? Rosas. O que são as rosas? Quando eu morrer, Santa Teresinha diz, quero fazer chover uma chuva de rosas. Chuva de rosas. Mas por que rosas? Porque é muito simples. A rosa, quando ela desabrocha totalmente, o que acontece com as pétalas? Elas caem. Se você vê pétalas de rosas no chão, o que você vai falar? Alguém com rosas passou por aqui. Santa Teresinha dizia assim: passarei o meu céu fazendo bem sobre a terra. As rosas é símbolo do amor perfeito que já desabrochou e que se espalhou como as pétalas de rosas que caem e deixou marcas. Quais são as marcas que estamos deixando ao passar por esta via deste mundo? Quais são? Você precisa tomar uma decisão. Uma decisão, como Santa Teresa d'Ávila dizia, uma determinada determinação. Ser determinado. Viver a santidade é ser determinado. Por isso eu convido você, hoje, a abandonar o orgulho, a abandonar a arrogância, a abandonar a mágoa, a abandonar a falta de perdão. Até isso eu tenho que abandonar. Na onde? Nas mãos do bom Deus. Para de ficar carregando uma coisa que você não vai conseguir fazer nada. Só Deus pode transformar o seu coração. Só que para abandonar você precisa entender que você é pequeno demais para carregar essas grandezas do orgulho. O orgulho quer ser grande. Não cabe em mim. A soberba quer ser grande. Não cabe em mim. Não cabe no ser humano. Já que a soberba não serve no ser humano, ela quer fazer com que você suba. Não. Vamos ser humildes sempre. E a humildade é o exercício da confiança. Então hoje eu convido você a olhar para Santa Teresinha e a falar a mesma coisa que ela falou. Uma canção que todo mundo conhece. Talvez vocês já tenham cantado aqui esses dias. Isso que agrada a Deus em sua pequena alma? O que agrada? É que você reconheça a sua pequenez e que você tenha em Deus uma confiança cega. Isso que agrada a Deus. E essa confiança cega, repito, é ainda que aconteça qualquer coisa, qualquer, você coloca a sua confiança em Deus. Com quantos anos Santa Teresinha partiu deste mundo? 24 anos. Ela podia estar falando assim: ah, Senhor, por que o Senhor permitiu que eu vivesse só 24 anos? Eu queria viver aos 70. Não. Até na hora da morte, a confiança tem que ser abandonada nas mãos de Deus. Qual é o seu medo? Qual é a sua insegurança? Qual é o sentimento do coração que te impede de lançar-se a este amor pleno? Qual é a barreira que você tem com Deus, que Ele não quer mais isso? Quantos de nós temos essa barreira com Deus? Porque achamos que Deus nos prejudicou por algo que nos aconteceu e agora Deus não é mais o Todo-Poderoso na minha vida. Tira esse pensamento e sentimento que não vem dele, vem do nosso egoísmo. Quantas coisas nós já vivemos semelhantes a isso que eu estou falando?
Por isso Santa Teresinha, ao passar aqui, ela quer hoje, ela quer nesses dias, nessa semana, que eu e você renovemos a nossa confiança. Fecha seu olho, põe a sua mão no coração, pensa em Deus. Que nos conduz ao amor e assim nos liberta de todo temor. É a confiança que nos ajuda a desviar o olhar de nós mesmos. É a confiança que nos permite colocar nas mãos de Deus o que somente Ele pode fazer. É a confiança cega naquele que tudo enxerga, naquele que tudo vê, naquele que sabe do passado, do presente e do futuro. Aquilo que nós não vemos e nem sabemos, mas Ele sabe. Porque Ele sabe, então nós podemos entregar o nosso futuro nas mãos do nosso bom Deus e Ele cuidará de nós. Quantas vezes, quantos sonos perdidos, quantas noites em claro, quantas preocupações, quantas vezes nós rezamos errado, quantas vezes duvidamos do poder e do amor de Deus. Quantas pessoas que passaram por nossas vidas e ainda carregamos a mágoa e o ódio e a falta de perdão. Mas hoje, por meio da intercessão de Santa Teresinha, quero tomar uma decisão. A decisão de abraçar com doçura a cruz. A decisão de deixar que essa chuva de rosas caia sobre a minha vida. Que essa chuva de rosas, que é o amor desabrochado, é o amor pleno de Deus, venha sobre mim, que deixe rastros de alegria no meu coração, que eu possa hoje abandonar tudo, abandonar a minha pequenez nas mãos de Deus, abandonar os meus pecados, abandonar os meus projetos nas mãos dele e tudo confiar nele, este amor que brota da cruz, e que cada cruz que eu tenha para carregar, que eu carregue com o mesmo amor que Santa Teresinha, que eu carregue no meu coração, que hoje, Senhor, eu possa deixar de ser Deus. O que é ser Deus? É quando nós tomamos as decisões sobre os nossos sentimentos e o que devemos fazer. Não, é Deus quem toma as nossas decisões, é Deus quem nos toma em suas mãos, é Ele quem sabe o que é melhor para nós. O que cabe a nós? Carregarmos o desejo de Deus. E o desejo de Deus é que Ele seja amado e conhecido. O desejo de Deus é que o amor dele seja tão pleno entre nós que não haja mais espaço para o ódio, que não haja mais espaço para a divisão e que não haja mais espaço para rancores. Tudo isso deve desaparecer do meio de nós. O que agrada a Deus é que eu seja tão pequeno que eu consiga confiar na grandeza de Deus.
É a minha grande miséria que se encontra com a grande e eterna e infinita misericórdia. É isso que Santa Teresinha enxergou em Deus. E é isso que nós devemos enxergar também.